também lembro que eu anotei, né? Ó, Uhum. no início a maioria dos machiches eram instrumentais, ou seja, tocado somente com instrumentos sem ninguém cantando. Isso, essa é uma informação muito importante também. Então, o machixe, ele nasce como música instrumental. Vocês se lembram? Sabe o que que é música instrumental, né? Quando não tem canção, quando não tem voz, quando é só sons de instrumentos. Tem mais também. Flamengo é o nome de um machixe composto por Bonfiglio de Oliveira. Isso. Então, nós escutamos, né, esse machixe Flamengo, né? Então, assim, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre onde e quem, onde o machixe era tocado. Onde vocês acham que o machixe era tocado? Naquele momento, né, naquele lugar que era o Rio de Janeiro, onde ele nasce, na capital do Rio de Janeiro, bem no período ali, quando vem a família portuguesa morar no Brasil. Vocês já estudaram isso um pouco na história, quando o imperador vem lá de Portugal com sua família e ele decide vir morar no Brasil, ele vai morar no Rio de Janeiro. Então, bem nessa época, o Rio de Janeiro passa a ser uma grande mistura, né? Mais do que já era. Então, passa a ter o quê? Muitas pessoas de origem africana, muitas pessoas, assim, que foram trazidas, né? De escravizadas, né? Para trabalhar no período da escravidão. Muitos indígenas também e muitos, quando vem a família portuguesa, então eles vêm com muita gente, muitos portugueses juntos. Então, o Rio de Janeiro é bem como o Rafa falou ali, uma mistura de povos, que mistura de povos, né? Então, acontece essa grande mistura de povos e acontece essa mistura cultural também, né? Toda vez que mistura pessoas com culturas diferentes, acaba que uma vai pegando um pouquinho da cultura da outra e vai formando uma nova cultura, né? Assim como acontece com as tintas, né? Quando eu misturo duas tintas de cores diferentes, elas se misturam ali e formam uma terceira cor, uma nova cor. Então, isso que acontece também com as culturas. Então, essa mistura entre portugueses, africanos, indígenas, formou essa nova música brasileira que era chamada de machixe. Tá? Então, onde o machixe era tocado? Ele era tocado no Rio, né, nessa cidade do Rio de Janeiro, só que em quais espaços? Em quais espaços que o machixe circulava? Então, o primeiro espaço que o machixe circulava muito era nas ruas. Nas ruas, através dos grupos de pau e corda. Já falei para vocês dos grupos de pau e corda, né? Hum. Então, que tocavam flauta, que na época as flautas eram de madeira, né? Por isso que se chamava pau, e violão e cavaquinho, que eram instrumentos com cordas, por isso que se chamava então grupos pau e corda. Fala, Arthur. Nada não. Só abri sem querer o áudio. Então, um dos lugares onde as pessoas poderiam encontrar o machixe, onde será se a pessoa viesse e quisesse ouvir o machixe, onde que ela ia ouvir? Então, um desses lugares era nas ruas. Na rua, assim mesmo. Não sei quem já foi lá no Rio de Janeiro, já viu que lá, por exemplo, em Copacabana, é muito comum as pessoas estarem lá em Copacabana, assim, curtindo sua praia, quando de repente passa um grupo de músicos tocando cavaquinho, violão, pandeiro, cantando samba ou tocando choro.
Então, isso é uma herança que vem mais ou menos daquela época. Então, mais ou menos isso também acontecia naquela época. Era comum as pessoas se reunirem na rua, nas praças, nos coretos, né, que são aquelas casinhas que tinham antigamente na rua, assim, para tocar. Para tocar. E daí elas, não sei, ou eram convidadas por alguém, ou às vezes faziam essa coisa de passar o chapéu, ou também tocavam muito em festas, né? Então eles eram convidados para tocar em festas, na casa de alguém, mas tudo com uma característica mais popular, assim, né? Você sabe, a rua é o espaço mais popular, o centro da cidade, então eles eram muito populares e a população adorava, a população gostava muito, assim, né? Porque era uma música divertida, era uma música que mostrava um pouco a cara do Brasil. E esses músicos, gente, muitos desses músicos de machixe, eles eram negros, né? Ou mestiços, como a gente fala, que é misturado, assim, quando a família é um pouco negra e um pouco, né, de outras influências. Mas geralmente eles tinham essa origem negra, né? Isso se deve porque o choro e o machixe pega muito daquela influência africana, né? Então, quando aquelas pessoas de família africana foram as que mais foram desenvolvendo, mas não quer dizer, se eu falar assim, não, o machixe só era tocado por negros, é uma informação errada. Não é isso. Em maioria não quer dizer somente, né? Então, ao longo da história, muitos músicos de machixe são de pele negra, de origem negra, de famílias africanas, né, de origem africana, porém tem também muitos que não são, que são de Europa, né, e de outras famílias. Então, não quer dizer que o machixe é uma coisa que, né, vocês entenderam a diferença, né? Esses músicos dos grupos de pau e corda, eles também eram chamados de chorões. Era um apelido que eles tinham, tá? Então, esses músicos, eles tinham esse nome de chorões. Aí, hoje em dia, onde se encontra o machixe, onde se toca, é justamente nas rodas de choro, que passou a ser chamado em homenagem a essas pessoas, os primeiros criadores lá do machixe. Então, esse nome, né, os chorões, o choro, pegou. Até hoje em dia é conhecido assim. Então, vocês já deve ter ouvido falar roda de choro em tal lugar. Aqui em Florianópolis tem o Festival de Choro, né? Sempre, toda primavera tem o Festival de Choro. É comum que tenha grupo de choro, chorinho da ilha. Então, sempre está se referindo a isso, está se referindo a lá no começo, quando os grupos que tocavam machixe e outros estilos eram chamados de chorões. É importante falar também que esses grupos não tocavam somente machixe, tá? Eles tocavam outros estilos também. Por exemplo, valsas, polca, outros estilos que tinha lá na época, né? Vou botar um grupo aqui, então, que é um grupo atual, um grupo de hoje em dia, assim, né? Recente, mas ele mostra um pouco, assim, de como era, de como que funcionava, né? Então é muito parecido com o que vocês vão ver hoje em dia em roda de choro, tá? É muito parecido com quem já foi, quem já teve a oportunidade de ver uma roda de choro, é muito parecido com o que aqueles grupos de pau e corda faziam lá no começo, tá? Só que, claro, numa outra época, né, com uma outra característica. Esse apelido tem diferentes versões, Rafa. Tem algumas explicações, assim. Tem gente que defende que era porque a música, por ser instrumental, tinha uma coisa meio que remetia ao choro. O cavaquinho mesmo parece que está chorando às vezes. Pode ser isso, né? E, mas enfim, a gente não tem várias explicações aí, mas a gente não tem certeza de por quê. Simplesmente pegou esse apelido e começaram a chamar e ficou até hoje, né? Tá? Alguma pergunta até aí? Estão entendendo certinho? Então vamos
mostrar um grupo de choro atual tocando o machixe da Chiquinha Gonzaga. Eles tocam todas as sextas-feiras. Agora virou segunda. Emocional. Então, vamos lá, corta a jaca da Chiquinha Gonzaga? Tá muito bom. Você que fica aí, acabando, não. Legal, gente. Por enquanto já dá para ter uma ideia, né?
Então, esse é um grupo já atual, né, contemporâneo, de hoje em dia, não é um grupo daquela época, mas o estilo de tocar, a maneira muito parecida com aquela origem. Tá certo que ali, em vez de bandolim, em vez de cavaco, era um bandolim, e além disso tinha também um saxofone como convidado ali. Mas é bem como era aquele estilo lá no início, né? Essa era a formação onde surge lá o machixe. Tá? Prof, Fala, João. é que eu queria falar que um dia desses a gente viu um filme do Charlie Chaplin e, tipo, essa música é muito parecida com a música que passava enquanto É, tava rolando o filme. bem naquela época, né, tinha uma característica bem parecida. Lá nos Estados Unidos estava surgindo o jazz e aqui no Brasil estava surgindo o choro. Não são músicas parecidas, mas tem alguma sonoridade a ver com isso, sabe? Tem alguma coisa de próxima, assim, né? Entender, então, essa característica dos grupos e se era um apelido que eles gostavam ou não, aí eu já não sei te dizer. Se tinha essa característica de ser meio que zoando, né? Não sei se era um nome que surgiu meio zoando ou não, porque a gente não sabe a origem exata, então a gente não tem como saber. Mas eu acho que não, sabe por quê? Porque geralmente esses músicos eles eram muito respeitados, né? Porque eram músicos que tocavam muito bem, assim. Então, não sei te dizer, mas pode ser que tenha um pouco assim de surge como uma zoação mesmo, né? Tá bom? Entendi. Não, porque a Marina falou que choro deve ser meio triste, né? Que, não é meio mal ser chamado de chorão. Eu não sei se é uma coisa que surge como, no sentido pejorativo que a gente diz, né? Quando alguém usa uma palavra para meio que zoar alguém, entendeu? Ah, seu chorão. Então eu não sei se tinha esse sentido, tá ok? Então, grupos de pau e corda, mas voltando lá à pergunta. Então, onde o machixe era tocado? Ele era tocado na rua, né? Ou em festas, nessas festas mais populares. Como na época não existia DJ, né? Não existia computador, não existia nada disso, então qualquer festinha precisavam os músicos. E esses músicos de choro, eles eram um pessoal que era bem convocado. Fala, Arthur. Então, acontece que eu vou ter que precisar entrar numa outra conta. É noob do Roblox. Vai entrar em 3, Tá bom. Então, olha só. Então, olha só. Além disso, o machixe ele era tocado também, tinha outro espaço onde ele era tocado, que era nos castelos, mansões, mansões, salões, festas das famílias nobres da época. Então, acredita, por incrível, por mais que o Machixe fosse uma música que era muito popular, olha quem tá ali, meu Deus do céu, não tô acreditando. A A fazendo Rosa, bonito né? quer botar o fone, não, ela quer botar sozinha. O que que tu acha, Pro? Oi, Rosinha, quer ouvir o prof? Oi. Quer ouvir o prof? Tá com saudade? Tô com saudade das nossas aulas lá no GT2, GT1, né? Então, olha só. Lá nos castelos, mansões, salões, naquelas festas da nobreza, dos príncipes, dos amigos do rei, dos duques, dos condes, todo esse pessoal lá, eles também tocavam machixe. Só que eles
tinha uma característica um pouco diferente, como que eles queriam fazer uma coisa parecida com a Europa, então eles não podiam fazer aquela festa meio que era tipo o machixe na rua, ele é uma coisa meio carnaval, assim, aquela alegria toda, né? O pessoal dançando, aquela música animada. Já os europeus achavam que isso não combinava muito com eles, então eles contratavam geralmente um músico. Eles contratavam alguém tocando piano, né? Geralmente quem tocava nesses espaços eram pianistas. Eram pianistas que costumavam tocar um pouco mais lento, buscando um caráter mais solene. Então, vocês entendem, assim, chegava lá, o cara tava tocando na rua, aquela festa, todo mundo dançando, né? Aquela coisa meio Rio de Janeiro, assim, meio carnaval. Parecido como eles estavam tocando agora aqui, bem animado. Aí, chega lá na festa do príncipe, do conde, da duquesa. Então eles já falavam assim, ó, a gente não quer aquela coisa. Eles tinham, na verdade, no fundo, um pouco de preconceito, assim, eles não queriam aquela música, eles não queriam que aquela música fosse, como é que eu vou dizer, que na festa deles tivesse a música que era mais negra, né, que era mais popular, sabe? Então eles sabiam que o machixe, eles tinham uma origem negra, mais comunitária, que o pessoal popular tocava. Então eles diziam assim, não, não, a gente não gosta de machixe. Machixe é ritmo lá dos pobres, lá também é ritmo dos africanos, a gente não gosta, a gente quer um outro ritmo. Aí sabe o que que os músicos faziam? Chegava lá o seu Ernesto Nazaré, a Chiquinha Gonzaga, que eles eram pianistas. Então, eles pegavam e tocavam a música assim, ó. Por exemplo, esse que a gente ouviu agora, né? Ele é assim. Então, esse... Ah, Eu vou ter que sair, tá, da aula. tá bom, B, tudo bem. Tchau. Tchau. Então, dessa forma mais animada, era como o machixe era tocado nas ruas, era como ele era tocado, né, sempre. Aí chegava lá na festa dos nobres... E até ano que vem. Ah, beijo, beijo. Até ano que vem. Tchau. Tchau. Então, como o machixe lá na festa dos nobres, eles não queriam que fosse tão... aquela coisa tão animada, eles falavam assim, você não vai tocar machixe, né? E, como o músico ali não queria perder o trabalho, ele dizia assim, não, vou tocar tango brasileiro. Aí o nobre falava, tango brasileiro? Como que é tango brasileiro? Olha só, vou te mostrar. Isso aqui é um tango brasileiro. Aí ele fazia assim. O que aconteceu aí? É outro estilo, entenderam? Então, o dono da festa, ele não queria machixe, porque machixe era uma coisa muito popular, aquela coisa meio bagunçada. Então, os músicos, os pianistas, as pianistas, eles falavam, não vou tocar machixe, vou tocar tango brasileiro, não se preocupa. Aí o dono... É como você fez o exemplo agora, é tipo aquela música que você mostrou, só que mais lenta, mais devagar. Tipo aquela música, só que mais lenta, né? Exatamente isso. Então eles diziam, não, aqui ninguém vai tocar machixe, não se preocupa. Aqui a gente toca uma música bem diferente. Aí eles chegavam lá, tocavam a mesma música, só que mais lenta. Pa
pará, pá, 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 pará. Não é que eles gostassem de mentir, estivessem enganando alguém. Na verdade, era o que eles sabiam tocar, né? Então, eles eram músicos, tocavam esse estilo musical, era a música que eles aprenderam, né? Só que chegava lá na hora de tocar, geralmente o pessoal tinha preconceito, né? E sabe por que eles tinham esse preconceito? Não era porque o machixe era muito rápido. E sim, principalmente porque o machixe tinha essa influência africana, né? Tinha essa influência negra. Então o Brasil já desde aquela época tinha esse preconceito com as coisas que eram feitas pelo negro, assim como hoje em dia tem ainda, né? Ainda Não tem tanto com a pessoas música, assim. não tanto com a música, né? Mas ainda tem um preconceito, assim, de outros aspectos. Mas naquela época o preconceito com a música era muito forte. Então as pessoas diziam assim, não, machixe é música negra, não dá, é música que não vale nada, não tem valor. Eles desvalorizavam muito, né, a música porque ela tinha essa identidade, apesar de que ela era uma mistura, né? Ela nem era uma música assim só negra, né? Ela também tinha muito de música europeia e música indígena. Mas as pessoas então tinham esse preconceito, mas os músicos tinham a sua solução. Eles chegavam lá, transformavam um pouquinho, em vez de fazer aquele carnaval todo, fazia uma coisa mais simples, mais lenta, e o pessoal adorava, dizia, tango brasileiro, eu adoro tango brasileiro. Nem sabiam eles que eles estavam, na verdade, curtindo o machixe, né? Então, é nesses espaços, e geralmente quem tocava nesses espaços eram, então, pianistas. Aí, parecido com aquele vídeo, vou mostrar aqui para vocês de novo, então, como que ficava o machixe nesse formato. Apesar de que nesse vídeo ele tá tocando rápido, dá para ter uma ideia de como ficava diferente, assim, né? O machixe tocado por piano somente do que por que ó.
Legal, né? Então aí, apesar de que ele tocou um pouco rápido também, né? Tocou bem rápido. Mas então, quando o machixe era tocado nessas festas, nos salões nobres, nas mansões, então ele tinha mais essa característica. Olha quem tá ali. Tá? Entenderam? Então, outro espaço, né? Onde o machixe era tocado. Então, é isso aí. Eu também não gosto, Rafa. Eu também não gosto de racismo, não. Acho nada a ver. E que exista desde aquela época e que até hoje continua existindo. Oi, tudo bom? Então, outro espaço onde o machixe era tocado era nas bandas. Então o machixe também costumava ser tocado pelas bandas militares. Então era um outro grupo, um outro estilo que existia na época, que eram as bandas, não somente bandas militares, mas bandas era como eram chamados aqueles grupos de sopro, com vários instrumentos de sopro, percussão. Eles também gostavam bastante de tocar machixe nesse começo, naquela época. Então, às vezes a pessoa estava andando pela rua, estava lá uma banda desfilando e tocando machixe. Então, era uma cultura muito bonita que hoje em dia ainda tem. Hoje em dia, sim, a maioria das bandas que existem são militares, mas na época existiam vários tipos de banda. Criançada toda aí hoje. Então, ó, como por exemplo, essa aqui, ó. Tá? Então, deu para ter uma ideia, né? Parecido com as bandas que a gente vê nos desfiles militares, 7 de setembro, por aí afora, né? Então, embora muita gente ache que essas bandas só gostam de tocar hinos, não, eles tocam outros estilos musicais também, né? Sempre quem toca hino brasileiro são eles, né? Mas eles também gostam de tocar outros estilos, sempre tiveram na sua tradição tocar vários estilos, dentre eles o machixe. Então, para vocês terem uma ideia, como era um ritmo que estava nascendo no Brasil e como, ao mesmo tempo, ele estava espalhado pelo Brasil, né? O que vocês acham sobre isso? Ele estava lá, na nobreza, no rei, na rainha, lá ele estava escutando machixe, ainda que tivesse o nome de tango brasileiro. Também estava nas ruas, nas festas, nos bairros, né? E também estava nos espaços mais solenes, como escolas, exércitos, né? Então ele estava mesmo espalhado por todos os grupos, né? Tudo bom, crianças? E aí? Entenderam um pouquinho o
que vocês têm a me falar aí? Eu acho que o cantor, depois de tocar só uma shift mais lento, deve tá pensando dos nomes. Bando de burro. Alguém mais quer falar alguma coisa? Importante. O que vocês entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Alguma reflexão que vocês fizeram? Então eu vou cantar uma música para os pequenos, então, aí, ó. Com vocês. Lagarta. Nhaque, 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 come muito a lagarta. Nhaque, 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 come muito a lagarta. Nhaque, 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 come muito a lagarta. Lembra? Nhaque, 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 come muito a lagarta. Vai ficando grande. Vai ficando enorme, vai ficando imensa e gigante a lagarta. E depois vai morar no seu casulo. E agora, quero ver o que lembra. Uma asa pra cá, outra asa pra lá. E virou uma borboleta, voa, 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 borboleta, voa, 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 borboleta. Dá-lhe, Rosinha, voa, 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 borboleta, voa, 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 borboleta. Então tá, gente. Que linda essa Rosinha. Então, muito bom encontrar vocês. Agora que vocês já tinham entendido bem a batida, né? O tatu, titu, tati, tatu, titu, tati. A batida é simples, então entender um pouco mais a história, ver como que o machixe acontecia. Tá bom? Alguma questão mais? Alguma pergunta? Algum comentário?